Hoje nós iremos conversar um pouco sobre alguns exames de propedêutica da córnea. Falaremos especificamente sobre topografia, paquimetria, tomografia e microscopia especular. Bom, por que estudar a córnea? A córnea é um tecido minúsculo, né, perto do tamanho todo do corpo humano. Ela tem em torno de 10 a 11 milímetros de diâmetro, 0,5 milímetros de espessura. Então, por que estudar esse tecido tão pequeno, tão diminuto, perto de todo o corpo humano? Porque a córnea é fundamental para que o processo de visão aconteça. É uma lente transparente que permite a passagem de luz para o interior do olho. Ela compõe juntamente com o cristalino, ela faz parte do sistema óptico, né, que permite que a imagem seja focada na retina. Juntamente com a lágrima, eles são a primeira interface, né, a córnea e a lágrima são a primeira interface entre a luz exterior e o globo ocular, e ela é responsável por 2/3 do poder dióptrico do olho, quer dizer, 2/3 do grau necessário para que a imagem seja focada na retina, ela pertence à córnea, e o outro terço ao cristalino. Então, o primeiro exame que nós vamos conversar hoje é sobre topografia. A topografia, por definição, essa palavra significa descrição de uma região. Quer dizer, nós vamos estudar um relevo, um terreno. É um aspecto muito semelhante ao usado na engenharia, quando você faz estudos de terreno por topografia. Ela foi idealizada em 1880 por um português chamado Antônio Plácido. Por isso recebe o primeiro instrumento, chamou-se disco de Plácido, que é esse que nós estamos vendo aqui. Ele era composto por essa face espelhada, com esses anéis. No centro tinha um orifício. Esse anel era colocado, o examinador ficava olhando por trás desse instrumento, olhando através desse orifício. Existia uma luz que era uma fonte de luz que refletia nessa superfície espelhada, e essa reflexão acontecia na córnea, como nós estamos podendo ver ao lado aqui. Essas imagens não são originais do disco de Plácido, mas o conceito é este. Quer dizer, através dessa formação, dessa imagem, desses círculos, nós poderíamos fazer uma avaliação da curva da córnea, né? Então aqui nós temos uma imagem regular, os círculos todos concêntricos, regulares, e aqui uma imagem alterada, né? Era uma avaliação grosseira, mas era uma avaliação qualitativa do contorno corneano. Então nós podíamos, com esta imagem, ter uma ideia da curva da córnea. Para que isso acontecesse, você tinha que ter uma córnea sadia. A córnea sadia e o filme lacrimal saudável permitem que a córnea tenha uma característica que chama-se propriedade especular da córnea. A córnea reflete como se fosse um espelho. Isso evoluiu e começamos a fazer avaliações quantitativas, quer dizer, nós começamos a mensurar essa curva, esse contorno corneano. Isso foi feito inicialmente através desse aparelho chamado ceratômetro, e a técnica chamava-se ceratometria. Então é um aparelho capaz de medir a curva anterior da córnea com alguns limites. Ela analisa apenas os 3 milímetros centrais e faz uma avaliação quantitativa, diferente da avaliação apenas qualitativa que era feita pelo disco de Plácido inicialmente. Como é que funciona a ceratometria? Ceratometria, o aparelho projeta 3 imagens na superfície corneana, uma imagem central, uma imagem lateral e uma imagem superior. Como que você mede a curva? Você tem ao lado do aparelho, você tem as manoplas que você vai manipular, e você vai sobrepor as curvas, sobrepor os traços. Então o traço superior é o traço superior, o traço lateral com o traço lateral. Então, uma vez que você faça a sobreposição das imagens,
você vai fazer a leitura da curva horizontal e vertical. Então você faz a sobreposição das curvas positivas, né, dos traços positivos, que você vai ter aqui a curva horizontal, e você fazendo a sobreposição dos negativos, você vai ter a curva vertical. Então, com isso, você vai ter uma ideia da curva horizontal e vertical da córnea. Com o tempo, isso melhorou, voltou um pouco o conceito do disco de plástico original, só que com um número de anéis muito maior e uma área de extensão corneana praticamente total. Esse exame chamava-se fotosseratoscópio. Ele era composto por um aparelho que tem uma imagem semelhante ao disco de plástico, uma fonte de luz. Ele projeta essa imagem na córnea e faz um registro fotográfico. Então, através da leitura dos anéis, nós podemos avaliar também de forma apenas qualitativa, não quantitativa, mas qualitativa, como que a curva dessa córnea está. Só que ela mudou muito, que em vez de estudar uma área pequena, como no disco de plástico, aqui nós estamos estudando praticamente 80% a 90% da área corneana. Aqui é um exame considerado normal, onde as curvas estão semelhantes, né? E partindo de um ponto central, os anéis regulares. Há uma diminuição da leitura na parte superior por questão da sombra causada pelos cílios, pela fenda palpebral, mas isso é uma dificuldade que todos os aparelhos têm para poder fazer a leitura completa da superfície corneana. Nessas imagens laterais aqui, nós vemos claramente que existe uma deformação, né? Essa deformação, as curvas superiores estão mais afastadas, as curvas inferiores, os anéis estão mais próximos, não é? Então isso era um fator de observação de que essa córnea não estava no padrão normal. O motivo, a causa dessa deformação, o exame não apresenta, ele só vai te mostrar que está alterado. Com o passar do tempo, criou-se um mecanismo de fazer a transformação dessa imagem só qualitativa para uma medida quantitativa. Então, a partir do ponto central, medindo as distâncias de um anel em relação ao outro anel, você conseguia identificar se essa área era mais curva, mais plana ou estava no mesmo nível da área anterior. Então, isso passou a ser chamado topografia corneana computadorizada. Então, é uma leitura onde são feitas avaliações de milhares de pontos nesses círculos, né, círculos concêntricos, e a partir de um ponto é feita a medida para se saber se o ponto adjacente está mais afastado ou mais próximo. Então, ele faz uma avaliação quantitativa muito precisa da curvatura anterior da córnea. Diferente do ceratômetro, onde nós estudávamos tínhamos só duas medidas, uma horizontal e uma vertical e uma horizontal, e dos 3 milímetros centrais, aqui nós temos medidas várias, em qualquer dos eixos que eu quiser, eu posso saber essa medida, com milhares de pontos, o que nos dá uma avaliação muito mais precisa. Então, ele é baseado nas distâncias entre os pontos de cada anel. Quanto mais próximos os pontos, como aqui na parte inferior da córnea, mais curva é a região. Quanto mais afastado os pontos, como aqui na parte superior da córnea, mais plana é a região. Então aqui nós damos imagens onde se vê claramente o afastamento das isotas, né, o afastamento dos anéis, e na parte inferior uma aproximação dos anéis. Então essa córnea ela não tem uma semelhança nas metades superior e inferior, diferente de uma córnea normal, onde se espera que você tenha uma semelhança nas metades superior, inferior, lateral e medial. A demonstração desses valores ela é feita através de um mapa de cores e números, isso para facilitar a nossa visualização e o nosso entendimento. Como que é o padrão? O aparelho faz a medida dos milhares de pontos da córnea,
define o ponto mais curvo e o ponto mais plano, e a partir dessa definição ele faz uma escala partindo do ponto mais plano até o ponto mais curvo dessa córnea. E essa escala é numérica. Aqui nós estamos vendo a demonstração só nos eixos principais, no eixo, né, nos dois eixos principais, porém você tem essa medida em cada ponto corneano. Onde você colocar o cursor no aparelho, ele vai te dar a medida daquele ponto de curvatura. Bom, houve um padrão para facilitar também a nossa interpretação, onde as cores azuis estão as curvas mais planas. O verde para o amarelo encontra-se as curvas médias e do vermelho para frente as curvas maiores do que a média. Então, o grande poder dióptrico quer dizer curvas grandes em cores vermelho e laranja. O baixo poder dióptrico quer dizer curvas planas, córneas mais planas. Nós temos as cores em azul e violeta, são chamadas as cores frias. E as curvas médias estão nesse tom de verde e amarelo. Então aqui nós estamos vendo uma imagem muito característica de um astigmatismo, que é essa imagem em 8, né? Parece uma gravata de borboleta, um número 8, e bem simétrica, as metades estão bem parecidas. Vocês estão vendo que na parte superior, nesse ponto, a curva de 45,2, o equivalente dela na metade inferior, 45,3. Então são curvas bem simétricas. Então esse é um astigmatismo regular e simétrico. Nesta imagem nós já vemos uma situação diferente, onde existe um desequilíbrio corneano. A metade inferior da córnea tem uma curva muito maior do que a metade superior da córnea. Seria algo como nessa imagem aqui, que antes era só qualitativa e agora nós temos a imagem quantitativa, né? Mensurada. Observação rápida, a curva superior nesse ponto 43,5 dioptrias e na parte de baixo 47,6 dioptrias. Então nós temos uma variação aí de 4 dioptrias de uma metade para a outra. Então, evidentemente, uma córnea desequilibrada com uma curva inferior maior do que a curva superior. Quais são as indicações desse exame da topografia, que é um exame muito utilizado para o estudo corneano? Triagem de candidatos à cirurgia refrativa é fundamental. A cirurgia refrativa são aquelas cirurgias para correção de miopia, astigmatismos, hipermetropias. Aquelas realizadas na córnea, elas precisam saber a curva inicial da córnea. Detecção de doenças da córnea, ceratocone, degeneração pelúcida, como exemplos. Acompanhamento e avaliação do ceratocone. O ceratocone e a degeneração pelúcida são doenças progressivas. E a forma que você tem, uma das formas que você tem de controle é exatamente se a curva está aumentando ou não. Avaliação pós-transplante de córnea, para avaliar a quantidade de astigmatismo ou a curva da córnea depois do transplante, facilitando a retirada de pontos, né? Refração e uma série de indicações. Avaliação de anomalias da superfície corneana pós-cirurgias. Adaptação da lente de contato, que vai dar uma orientação muito boa para o médico que vai fazer a adaptação de qual escolha de curva de lente que ele vai ter que iniciar o seu processo. E é fundamental na informação para o cálculo da lente intraocular. A lente que é colocada em substituição ao cristalino retirado na cirurgia da catarata, esse cálculo da lente é baseado em duas informações, que é a curva da córnea e o tamanho do olho, o diâmetro antero-posterior do olho. Essas são as informações básicas para que você tenha a possibilidade de, usando fórmulas matemáticas, fazer o cálculo para a lente que vai ser colocada no lugar do cristalino retirado na cirurgia de catarata. Bom, então vamos ver algumas imagens rapidamente. Este é uma imagem de um astigmatismo regular. Então nós vemos aqui a formação daquele 8, ou gravata de borboleta invertida, né? Cada um chama de um jeito. Quanto mais simétrico as metades, né? Superior e inferior, nasal temporal ou imagens oblíquas, mais regular é essa córnea.
Nós já conversamos sobre isso. Aqui é uma assimetria corneana, onde você tem uma curva na metade superior da córnea muito menor que na metade inferior da córnea. Então isso aqui é uma imagem típica de uma doença chamada ceratocone. Essa também é uma imagem típica de uma doença chamada degeneração marginal pelúcida. Então são imagens que são praticamente patognomônicas no diagnóstico dessas patologias. Só relembrando, a topografia, então, é uma avaliação da curva anterior da córnea, baseada no sistema de disco de Plácido, não fornece dados da curva posterior, nem da espessura corneana ou do segmento anterior, que é o espaço entre a córnea e a íris. Outro mecanismo que nós temos para avaliação da saúde, da função da córnea é a paquimetria ultrassônica. A paquimetria ultrassônica ela é utilizada para medir a espessura corneana. Foi descrita inicialmente em 1980 por Kremer. Utiliza uma sonda de ultrassom no modo A. Após fazer uma anestesia com colírio anestésico, essa sonda é tocada na superfície da córnea e ela imediatamente faz as medidas. Os aparelhos fazem, hoje os mais modernos, eles fazem inúmeras medidas imediatas na hora que você coloca a sonda e ele mesmo define qual a média dessas medidas. Quais são as vantagens desse exame? Facilidade de realização, é um exame que com pouco treinamento você já realiza com facilidade, é um exame muito rápido, leva minutos, né, o exame. Quais são as desvantagens? Ele faz um estudo muito reduzido, uma área pequena de 2 milímetros, porque é a área que é lida pela ponta da sonda, então ela é exclusiva desta área. E nós sabemos que a córnea apresenta uma espessura assimétrica, o centro corneano é mais fino, com um aumento progressivo para a periferia da córnea. Então isso é um problema, porque a gente tem uma ideia boa da área que você está estudando, só aqueles 2 milímetros. Se você quiser ter uma avaliação de áreas maiores da córnea ou toda a córnea, você teria que colocar essa sonda em pontos múltiplos da córnea, o que já começaria a dificultar o exame. É um exame que é examinador dependente no seguinte sentido: se você comprimir essa córnea, se você pode machucar essa córnea, então você tem que ter um treinamento para que não cause dano na superfície ocular, na superfície corneana. E se você comprimir muito ou comprimir pouco, você vai ter erros na medida, para mais ou para menos. Quais são as indicações da paquimetria ultrassônica? Pré-operatório de cirurgia refrativa, nós já conversamos que a topografia é um exame essencial, né, na cirurgia, para avaliação de candidatos à cirurgia refrativa, e o outro exame essencial é a medida da espessura da córnea, que inicialmente nas técnicas mais antigas e quando você não tinha outra opção, a paquimetria ultrassônica era um fator de divisor de águas aqui. Conforme a espessura corneana obtida pela paquimetria ultrassônica, você poderia ou não realizar a cirurgia. Ela é uma ajuda importante no diagnóstico de ceratocone, onde há um afinamento da córnea, doença de Fuchs e edemas corneanos, onde você vai ter um aumento da espessura corneana. Hoje nós evoluímos para um exame chamado tomografia. Então, a tomografia da córnea, o termo vem de corte, né? Tomo é corte, fatia, e grafen é o estudo, a escrita. Então, nós vamos fazer um estudo por fatias, por segmentos, né? A tomografia do segmento anterior da córnea é um estudo que permite uma série de análises da estrutura corneana. Os aparelhos, né, são vários aparelhos, são vários tomógrafos, né, que nós temos para o estudo corneano. Eles são baseados em alguns princípios. O princípio da coerência óptica, que é o princípio utilizado pelos exames de OCT, o princípio de Scheibte-Flug, que é o princípio físico utilizado nos exames de Pentacan e Galilei, e a ultrassonografia de alta frequência, que é utilizada, por exemplo, no aparelho da marca Artemis.
Aqui é uma imagem do que nós conseguimos na tomografia corneana, onde nós podemos fazer o estudo da córnea, o estudo do espaço entre a córnea e o cristalino, que é o segmento anterior. Esta estrutura é a íris. Nós podemos medir o ângulo entre a íris e a córnea, que é o ângulo responsável pela drenagem do aquoso. Então essas medidas são feitas com uma precisão muito grande e são de excelente qualidade. É um exame que é feito sem toque no paciente, não tem risco absolutamente nenhum. Muito rápido, em minutos o exame é realizado. Então é uma propedêutica extremamente importante no estudo do olho. A tomografia de coerência óptica, então o OCT, que nós vamos comentar, ele é semelhante à ultrassonografia. Ele gera uma imagem baseada na reflexão da estrutura estudada. Só que na ultrassonografia nós usamos o som, né? É uma reflexão sonora. E no OCT nós usamos a luz. Ela foi desenvolvida em 1991, esse sistema de estudo foi desenvolvido em 91 nos Estados Unidos, e inicialmente ele foi usado para detecção de fraudes em pinturas. Você conseguia separar camadas de tintas na frente da pintura para saber se a pintura tinha sido ou não adulterada. Depois ela modificou-se, né? O estudo hoje, além da questão de outras áreas, mas para nós aqui ele faz um estudo dos tecidos vivos. Isso é muito importante, porque nós conseguimos fazer estudos detalhados de tecidos em vivo, sem necessidade de retirada de fragmentos para estudo, e isso é importantíssimo. O exame é em tempo real, é totalmente indolor, muito rápido, minutos, não tem efeitos colaterais conhecidos, e é um exame utilizado tanto para o segmento anterior, córnea e ângulo, como para o segmento posterior, retina e nervo óptico. Algumas imagens aqui. Nesse aqui é o ângulo que nós já tínhamos comentado, que é uma imagem mais em detalhe, onde a córnea encontra-se com a íris e faz um ângulo de drenagem do humor aquoso. Fundamental no estudo de glaucomas, né, de hipertensão ocular. Aqui um ângulo mais aberto, quando a íris contrai, fecha o ângulo e a gente consegue também fazer as medidas. Aqui é uma área, aqui já é o estudo da retina, é o OCT de retina, onde nós estamos vendo a estratificação de todas as camadas retinianas. O interessante é que nós estamos lidando com um tecido em micra. Então, vocês imaginem a qualidade dessa imagem. Esse exame é totalmente indolor. Nós temos quase que um estudo histológico aqui das camadas retinianas. A mesma questão no nervo óptico, onde nós estamos vendo a escavação do nervo óptico, e hoje nós temos a angio-OCT, que nós conseguimos fazer um estudo de toda a trama vascular da retina sem injeção de contraste, que é uma grande vitória para o estudo das patologias retinianas e também de nervo óptico. Voltando à córnea, o OCT específico da córnea é um estudo em vivo das estruturas corneanas. Você pode identificar a profundidade, extensão das lesões, você pode medir a camada epitelial da córnea, você pode medir a córnea, a espessura corneana total em dezenas de pontos simultaneamente. Então aqui nós temos a imagem e a qualidade dessa imagem. Nós conseguimos fazer a estratificação do filme lacrimal, do epitélio corneano, da camada de Baumann, do estroma corneano, do endotélio corneano. Então isso tudo sem encostar no paciente, sem tirar fragmentos, sem tirar nenhum tipo de tecido. Quer dizer, um exame extremamente útil e que mudou efetivamente o estudo da anatomia ocular. Esse é um exemplo do mapa paquimétrico. Então nós já conversamos um pouco sobre a paquimetria ultrassônica. Nós vimos que ele é um exame interessante, porém limitado, porque ele estuda uma área muito pequena, 2 milímetros só, né? Aqui você tem um exame que não tem toque no paciente, então aqueles erros de
compressão excessiva ou falta de compressão e a possibilidade de trauma na superfície corneana, se a sonda for colocada de maneira inadvertida, isso não existe, porque não há toque na córnea. Então, o paciente não tem risco nesse sentido. E ele faz um estudo de muitos pontos corneanos de espessura, onde nós podemos ver aquilo que nós já sabíamos através de estudo histológico, que a córnea é mais fina no centro, aumentando progressivamente a sua espessura para a parte periférica. Aqui esse exame ele faz uma estratificação, ele consegue estudar também só a espessura do epitélio corneano, que existe a necessidade desse exame hoje para a detecção de algumas patologias específicas. Então, alguns exemplos, nós podemos medir a área de profundidade da lesão, então é feita aqui a medida com precisão. Nós podemos medir a área de afinamento, caso haja um afinamento, nós temos uma precisão muito grande, que seria muito difícil fazê-la pela faquimetria ultrassônica. E aqui nós temos uma imagem da parte posterior, da parte corneana toda, com descolamento da membrana de DCM, que é a última membrana na parte posterior da córnea. Então são imagens impressionantes e extremamente úteis. Ele pode ser utilizado também na avaliação da posição dos segmentos de anel intraestromal, que é uma técnica cirúrgica para tratamento do ceratocone, onde nós podemos visualizar onde a prótese foi colocada, se ela está bem posicionada, se está havendo algum tipo de irregularidade, fazer medidas do espaço de estroma abaixo e acima de onde a prótese foi colocada, onde o anel foi colocado. E agora, terminando, nós vamos fazer um estudo da última camada corneana, da parte mais profunda, que é chamada endotélio. Então aqui nós estamos vendo um perfil histológico da córnea, onde nós temos a camada, que é o epitélio, a membrana basal, a membrana de Bowman, o estroma corneano, membrana de DCM e a última camadinha, a mais profunda, a que está em contato com o humor aquoso, que a gente chama de endotélio. Por que nós vamos estudar o endotélio? Porque tanta referência para uma única camada que, como nós vimos, é tão fininha que passa quase que despercebida aqui nessa história. Porque o endotélio é o responsável pelo turgor e transparência da córnea. A córnea humana, ela vive dentro de um sanduíche de líquido. Você tem a lágrima na parte superior e você tem o aquoso na parte interna. E a córnea vive dentro desse sanduíche. Por que a córnea, então, não fica edemaciada? Por que esse líquido, tanto a lágrima como o aquoso, não invadem a córnea e não causam um edema aqui? Quem controla isso? Bom, na parte superior isso é controlado pelo epitélio. O epitélio são múltiplas camadas que fazem uma barreira impedindo que a córnea invada o estroma. E na parte posterior? Na parte posterior é o endotélio, uma camada única, né, um tecido de única camada. O endotélio faz uma membrana seletiva, então ele deixa passar somente o que interessa para a córnea. Os íons, os eletrólitos, o que for importante para a córnea, que vem através do aquoso, e controla a entrada desse líquido para que não haja um edema. A córnea, para ser transparente, ela não pode reter muito líquido. Se ela retiver um líquido excessivo, ela vai perder a transparência e perde a função básica dela, que é de passagem da luz e de foco dessa imagem na retina. A avaliação endotelial é fundamental para a utilização de córneas doadoras. Quando você faz um transplante de córnea, a córnea que é doada, você tem que fazer um estudo da vitalidade endotelial. Por quê? Porque o endotélio não se regenera. Então, se você tiver uma lesão na córnea doadora que impeça a ação do endotélio, essa córnea não vai poder ser transplantada, porque ela vai gerar para o receptor um problema, né? E o que se via é o seguinte:
Quando você percebe uma mudança na forma, na morfologia das células endoteliais, essa mudança pode ser um indicativo de uma doença existente ou em fase inicial. Então, como que nós vamos avaliar o endotélio? Nós temos avaliações diretas, que é através de um exame chamado fluorofotometria, que é um estudo que mede a função da bomba de barreira, quer dizer, nós comentamos que o endotélio é uma membrana seletiva, então se ele está conseguindo fazer a seleção da passagem dos íons e dos eletrólitos e contendo o volume de líquido de maneira adequada, então ele está funcionando. Ou de maneira indireta, que é através de, por exemplo, medidas da espessura corneana. Nós comentamos, eu já comentei anteriormente, que uma vez que exista líquido dentro da córnea, essa córnea vai ficar com edema corneano. Então, a presença do aumento da espessura corneana é um sinal de edema. A imagem direta do endotélio, que pode ser feita através da microscopia especular ou da microscopia confocal. Hoje nós vamos conversar sobre a microscopia especular endotelial. Então, a microscopia endotelial foi criada inicialmente por Morris na década de 70 e começou a ser utilizada para estudo endotelial por Bourne e Kaufman em 1976. O que é esse exame? Então, esse é um exame não invasivo, isso é muito importante, que dá informações semelhantes à microscopia eletrônica, só que sem ser necessário retirar fragmento, tecido, nada da córnea. E você tem medidas reproduzíveis. Esse exame ele é uma avaliação qualitativa e quantitativa. E ele mostra para a gente o endotélio numa imagem muito superior àquela vista na lâmpada de Fendel. Pode ser feito o estudo in vivo e in vitro, através da mesma técnica. Quais são os tipos de microscópio especular que nós temos? Nós temos um tipo que é o microscópio de contato, onde a lente toca na córnea. Ele é pouco utilizado, exatamente porque ele é de contato. Então, de novo, entra na possibilidade do erro, como na paquimetria ultrassônica. Trauma na superfície corneana, excesso de compressão que vai dificultar a imagem. E os tipos de microscopia não contato, que hoje é o difundido e é utilizado. É o tipo preferido, ele é utilizado para estudos em pacientes, então você faz estudos em vivo. Você pode monitorar o endotélio para estudos de distrofias endoteliais, lesões pós-operatórias. Ele é utilizado na avaliação de risco pré-operatório cirúrgico de catarata, de implante de lente, qualquer cirurgia de câmara anterior. Avaliação de córneas doadoras para bancos de olhos, como pelos bancos de olhos, que nós já conversamos. Então aqui é uma imagem, esse é o aparelho, um aparelho de microscopia especular que não tem contato. Então o paciente se posiciona e é feita uma foto da córnea desse paciente, sem toque no paciente, em minutos. O aparelho então mostra para a gente a imagem de todo o mosaico endotelial, de toda a imagem do endotélio. O próprio aparelho, ou o técnico, ou a pessoa que está manipulando o aparelho, faz a contagem do número de células que você tem por milímetro quadrado. Ele faz uma avaliação do tamanho, da forma e do número das células. Nos bancos de olhos a situação é diferente. Como você está estudando a córnea que é doada, então você está com a córnea retirada já do cadáver, essa situação é diferente. Esses aparelhos convencionais não podem ler isso, eles são programados para ler a córnea no olho humano, no olho do paciente, e não uma córnea retirada de cadáver. Para isso, você tem um outro equipamento, onde você faz a microscopia especular nos olhos, na córnea doadora. Então ela é colocada num recipiente apropriado e através de um aparelho que é adequado para essas condições, você consegue fazer o estudo do endotélio corneano. A microscopia, então, ela é capaz de fazer uma avaliação tanto quantitativa como qualitativa das células endoteliais.
Lembrando que o endotélio é formado por uma camada celular única que não se reproduz e que nós temos uma perda progressiva e fisiológica das células endoteliais. Nós nascemos com um número de células muito maior do que nós precisamos ao nascimento. E vamos perdendo progressivamente essas células, elas vão morrendo, é uma morte programada, é chamada apoptose celular. Só que nós temos que ter um número de células mínimas até o final da vida no endotélio corneano para que a córnea se mantenha transparente e funcionante. O microscópio especular é capaz de fazer um estudo da forma, do número e do tamanho dessas células, o que vai nos mostrar e nos dar uma informação sobre a fisiologia endotelial. Então aqui nós temos uma imagem de microscópio especular, onde nós estamos fazendo uma visualização direta das células da córnea daquele paciente. Então nós podemos ver o tamanho, a forma, o aparelho faz um cálculo já computadorizado, onde ele nos dá a média do tamanho celular, qual o tamanho máximo das células, qual o tamanho mínimo, quantas células foram estudadas, qual que é o tamanho médio, qual que é a densidade endotelial, quer dizer, quantas células por milímetro quadrado nós temos naquela córnea, por micra quadrada, nós temos naquela córnea. E outras informações, número de lados, quantas células hexagonais nós temos, E então essas análises vão ser compostas de a densidade celular, quer dizer, quantas células nós temos por milímetro quadrado, a área celular, quer dizer, qual é a área máxima e qual é a área mínima das células, coeficiente de variação, quer dizer, você tem células muito grandes, muito pequenas, qual é o coeficiente dessa variação, quantidade e porcentagem de células hexagonais. A célula endotelial clássica, ela tem uma forma hexagonal, e à medida que ela vai envelhecendo, ela vai perdendo essa forma hexagonal. Então nós vamos acompanhando para saber quantos % daquele mosaico endotelial, daquela quantidade de células estudadas, continua com a característica de porcentagem de células hexagonais. Você faz uma análise da área central, mas você pode programar o aparelho para fazer a área superior, inferior, lateral, medial, A Academia Americana de Oftalmologia entende que se você tiver em torno de 1000 células por milímetro quadrado, você está correndo o risco dessa córnea não ficar efetiva, dessa córnea descompensar. 500 células por milímetro quadrado é praticamente já considerada descompensada. Então, olha uma imagem que nós temos aqui do padrão de microscopia especular corneano. Essa é uma imagem de uma córnea jovem, onde nós temos em torno de 3.200 células por milímetro quadrado. Nós podemos ver que elas são muito pequenininhas, porque são muitas células que têm que ser agrupadas no mesmo tamanho de córnea. A córnea varia muito pouco de tamanho do nascimento até a fase adulta. Então, quando nós nascemos, a córnea tem um tamanho quase que já o do adulto, porém com uma população endotelial muito maior. Então essas células são pequenas e muito agrupadas. Com o passar do tempo vai havendo uma diminuição do número celular, que é o que nós já comentamos. Isso é fisiológico, acontece em todos nós. Então, por exemplo, naquele mesmo espaço onde havia 3.200 células, nessa fase já existem 2.600. Então, para não haver espaço entre células, porque se houver espaço entre células, o aquoso vai infiltrar, as células residuais têm que se modificar. Como elas não podem multiplicar, elas não se multiplicam, a forma que elas têm de ocupar aquele espaço é aumentar o volume. Então, à medida que você vai perdendo células, aqui no caso 2.000 células, as células residuais vão ter que aumentar esse volume, esse tamanho. Então, esse estudo que nós fazemos é exatamente sobre isso. Além do número de células, qual a forma, qual é o tamanho dessas células. Quando diminuímos mais ainda, 1.400 células por milímetro quadrado, olha o tamanho que as células estavam comparado com o quadro original, com o quadro inicial da criança.
Essas células estão funcionantes? Sim, estão funcionantes, porém elas têm que se modificar para conter a entrada do aquoso na córnea. 1.100 células, aqui já é uma dificuldade maior para essa contenção. Aqui 600 células, então olha o tamanho da célula comparado com um quadro de um jovem, de uma criança. Esse aqui é um paciente que já perdeu muitas células, então tem 600 células. As células residuais têm que aumentar muito de volume para poder ocupar o mesmo espaço onde milhares de células ocupavam. Então é um exame extremamente interessante e impressionante, porque se nós formos pensar, nós estamos vendo uma imagem histológica ou citológica em vivo, sem absolutamente nenhuma retirada de tecido, nem fragmento, nem biópsia, nada. Um exame totalmente indolor, rápido, sem risco nenhum para o paciente. Por que nós podemos fazer isso? A córnea é o único tecido humano que permite esse tipo de estudo. Por quê? Porque a córnea é transparente. Então, essa transparência da córnea é vital para que a córnea funcione e permite que nós façamos exames dessa qualidade. Aqui, para terminar, essas imagens impressionantes também do endotélio corneano, onde nós vamos evidenciar uma doença chamada córnea gutata, onde existe o aparecimento dessas imagens circulares escuras, que são excrescências da membrana de DCM, que é uma membrana que está logo acima da membrana endotelial, e essas excrescências elas levam a um afastamento das células que com o tempo podem descompensar essa córnea. Então isso é uma córnea gutata que pode levar a uma doença chamada de degeneração endotelial de Fuchs. E finalizando a nossa aula com essas imagens maravilhosas de uma citologia in vivo, que é possível somente porque a córnea é transparente. Muito obrigado.